Que o Senhor te abençoe, meu irmão, minha irmã. Que o Senhor te dê uma semana excelente. Que a mão dele esteja sobre você e sobre a sua casa. Semeei a semente, sim, na primavera, reguei-a com lágrimas, choro e dor, mas outro talvez ceifará o meu trigo, trazendo com gozo ao Senhor. Vez após vezes a minha alma sente angústia e choro do semeador, mas o que semeia tanto como o que ceifa terão recompensa das mãos do Senhor. O ceifeiro recolhe com gozo o fruto, nem sempre sabendo a dor que custou para quem trabalhou tanto no sol e na chuva e com paciência semente plantou. Vez após vezes a minha alma sente angústia e choro do semeador, mas o que semeia tanto como o que ceifa terão recompensa nas mãos do Senhor. Sabe uma coisa maravilhosa na semeadura? É que nós podemos escolher a semente. A palavra de Deus diz que aquilo que nós semeamos, nós colhemos. Mas Deus nos dá o privilégio de escolher a semente. Isso é maravilhoso. Vez após vezes a minha alma sente angústia e choro do semeador, mas o que semeia tanto como o que ceifa terão recompensa nas mãos do Senhor. Vamos orar. Peça a Deus para falar ao seu coração. Obrigado, Senhor, por sua bondade, amor e misericórdia. Obrigado por sua palavra que nos instrui, é lâmpada para os nossos pés e luz para o meu caminho, para o nosso caminho. Abençoa-nos, ó Deus, nesse tempo em que meditamos na sua palavra. Espírito Santo, traga revelação ao nosso coração. Nós pedimos a bênção do Senhor sobre todos nós, orando em nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Evangelho segundo Lucas, capítulo 10, versículo 16, está escrito assim: quem vos der ouvidos, ouve-me a mim, e quem vos rejeitar, a mim me rejeita. Quem, porém, me rejeitar, rejeita aquele que me enviou. Se você gosta de filmes de ação como eu gosto, possivelmente você já assistiu a série de filmes John Wick. Nestes filmes, os personagens repetem um refrão simples. Repetem o tempo todo no filme e o refrão é consequências.
Dentro do ambiente moral do filme, dos personagens, que são todos assassinos, que são criminosos, né? A maioria, eu acho que todos são assassinos. Tudo tem consequências. Eles têm regras, eles têm uma moralidade, e quem descumpre estas regras tem que pagar o preço. Por isso eles repetem o tempo todo, olhando um para o outro, às vezes bebendo, eles dizem consequências. Significa que eles vão experimentar ou sofrer as consequências das escolhas que eles fazem. Esta que é a estrutura narrativa do filme é um princípio bíblico fundamental, você sabia? É um princípio que na teologia é chamado de lei da semeadura. Paulo, quando ele escreve aos Gálatas, ele diz: não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Gálatas capítulo 6, versículo 7. De Deus não se zomba, aquilo que nós semeamos, nós colhemos. Na sabedoria popular tem um ditado, um provérbio também que parece muito com isso. As pessoas costumam dizer: quem semeia vento, colhe tempestade. Os evangelhos nos mostram que Jesus escolheu, chamou, treinou e enviou seus discípulos a pregar a mensagem do reino de Deus de cidade em cidade, de aldeia em aldeia. Jesus instruiu seus discípulos a abençoar as casas com paz. Quando vocês chegarem numa casa, declarem Shalom sobre aquela casa. Se houver naquela casa alguém digno de paz, a paz repousará sobre ele. Se não houver, a paz retorna para vocês. Então Jesus aqui no Evangelho, ele ensina, ele recomenda os discípulos, ele instrui os discípulos a declarar sobre a casa o Shalom, a permanecer na mesma casa, em vez de ficar pulando de uma casa para outra, não, permaneça na mesma casa, coma do que se oferecer na casa, curem os enfermos e anunciem o reino de Deus. Esta é a missão que Jesus dá para os discípulos aqui no capítulo 10. Os discípulos de Jesus são arautos, eles são mensageiros do rei Jesus. Eles vão à frente. Na antiguidade era assim. O rei, quando ia deslocar para algum lugar, ele mandava mensageiros. Às vezes o rei nem ia, ele só mandava os mensageiros portando os decretos do rei. Mas quando o rei também se deslocava, ele enviava mensageiros, os mensageiros iam à frente, preparando o caminho. Essa, inclusive, é uma descrição do trabalho de João Batista, a grande testemunha que vem na frente, prepara o caminho do Senhor. Jesus vai mandar agora os discípulos de 2 em 2 nas cidades para fazer a mesma coisa, preparar a chegada dele nas cidades. Os discípulos são arautos, eles são mensageiros do rei, em razão da sua posição, da delegação de autoridade que eles recebem de poder. Eles falam pelo rei. Quando o arauto fala, quando o mensageiro fala, é o rei que está falando. Este é um princípio espiritual importante. Quando eu ou qualquer mensageiro se dispõe a abrir a palavra de Deus e proclamar a palavra de Deus, não é a palavra do Cícero, do João, do Lucas, Aqui é o Evangelho segundo Lucas, que registra as boas novas da salvação. E Lucas não está proclamando as palavras dele, de Lucas, mas as palavras do Rei Jesus, as boas novas do reino de Deus. Assim também, quando eu abro a minha boca e proclamo aqui o Evangelho, as boas novas, não são boas novas do Cícero. Então, no mundo espiritual, no contexto espiritual, o Cícero é o portador da mensagem, mas a mensagem é de Cristo, a mensagem é de outro. O arauto, o mensageiro, fala em nome de, e no mundo espiritual, falar em nome de significa que aquela pessoa, é o rei que está falando. Por isso é tão importante, a mensagem não é própria. A mensagem não é de João, de Pedro, de André, de Tiago, de João, de Judas.
Você sabia que Judas Iscariotes foi mandado nessa missão? Que imagina, a cidade recebeu Judas. Com quem que Judas fez par, nós não sabemos. A Bíblia não fala essas coisas. Imagina que Judas Iscariotes e mais alguém, vamos colocar que é Natanael, Judas e Natanael, uma equipe, saíram para pregar o evangelho de Jesus, receberam autoridade, receberam delegação, foram enviados para quê? Declarar shalom sobre uma casa. Imagina Judas Iscariotes chegando na sua casa, declarando shalom, comendo com você na sua mesa, curando os enfermos, expulsando os demônios e pregando o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Imagina, isso aconteceu? Claro, aconteceu. A Bíblia não diz que não, Jesus, você não vai não. A Bíblia não diz isso. Judas, vem cá que eu tenho um negócio aqui para você, você não vai nessa missão não. Todos foram enviados. Por isso que as coisas são tão assustadoras, né? Porque Judas, ele viu os milagres, ele ouviu os milagres, ele foi enviado, ele expulsou demônios, ele participou de tudo e fez o que fez. Olha que coisa interessante, Judas não estava ali a falar a palavra de Judas Iscariotes, mas a palavra de Deus, a palavra de Jesus, como autoridade delegada, como arauto, como mensageiro, ele foi recebido assim. E Jesus diz aqui uma coisa muito séria. Quem ouve o discípulo de Jesus, ouve o rei que o enviou. Quem rejeita a palavra do mensageiro rejeita a palavra do Senhor Jesus. E quem rejeita a palavra do Senhor Jesus, rejeita aquele que o enviou. E tudo isso é muito sério. Como o próprio Jesus, os discípulos de Jesus eram mansos, humildes e simples. Eles não chegavam numa cidade, numa aldeia com pompa, não é? Com glória deles ou com autoridade governamental, não é? Ninguém tocava trombeta, reunia o povo, não era um ambiente pomposo, não era um ambiente formal. Eles chegavam como pessoas simples e começavam a proclamar o reino de Deus. Se nós olharmos o livro de Atos dos Apóstolos, eles vão proclamar nas sinagogas, eles vão proclamar nas ruas, nas praças, as boas novas do reino de Deus. E certamente alguém os acolhia ali, eles declaravam shalom sobre aquele lugar. Então, nesse contexto, o Senhor então está instruindo os discípulos e ele está falando sobre consequências. Jesus alerta quanto às consequências de receber ou rejeitar os arautos e sua mensagem, no caso, a mensagem de Jesus. Em nossos dias, algumas pessoas têm desprezado Jesus e a mensagem dele. Na verdade, nós vivemos num tempo que é uma correria, nós vivemos num tempo em que nós temos pressa de tudo, tudo é fast, né? A comida, o tempo, o filme. Você publica um vídeo de 30 minutos, as pessoas acham longo demais. Você tem o short, que é 1 minuto, mas as pessoas já estão querendo o short de 15 segundos. Então, por que isso? Porque a gente não tem tempo, né? A gente só fica ali no computador, no celular, passando páginas e a gente não tem tempo para nada. Nós vivemos, eu sempre gosto de lembrar isso, nós vivemos num estado de ativação que é adoecedor. Nós não paramos, nós não respiramos, nós não temos tempo e nós não temos tempo para as coisas espirituais. Esta é uma realidade muito triste. Nós temos tempo para tudo, para as coisas que agradam a nossa carne. Nós queremos que os nossos planos, os nossos projetos prosperem. Nós queremos nos tornar celebridades, sermos reconhecidos e essas coisas do nosso tempo, né? Ganhar muitos likes, etc. e compartilhamentos. A gente não tem tempo para a palavra de Deus, para os arautos do Senhor Jesus, para os mensageiros, para as testemunhas. Algumas pessoas em nossos dias têm desprezado Jesus e sua mensagem, os mensageiros do rei e suas mensagens. Você precisa saber que tudo tem consequências. Jesus diz assim: quem ouvir vocês,
me ouve. Quem rejeitar vocês, me rejeita. Aquele que me rejeita, rejeita aquele que me enviou. Grandes privilégios trazem grandes responsabilidades. Quando nós tomamos a decisão, quando nós ouvimos e desprezamos, quando nós tomamos a decisão de não ouvir, quando nós desprezamos a nossa vida espiritual, as coisas do reino de Deus, nós estamos atraindo para nós consequências. A Bíblia diz no texto que nós lemos, meu irmão, minha irmã, de Deus não se zomba. As suas escolhas, as minhas escolhas, por mais inocentes que possam parecer, por mais fúteis que possam parecer, as nossas escolhas têm consequências. E a Bíblia diz assim que tem consequências eternas. Algumas coisas que a gente faz pode ter consequência aqui para esse momento, mas algumas coisas que nós fazemos podem ter consequências eternas. A Bíblia conta a história de dois irmãos, né, Esaú e Jacó. E Esaú, ele era caçador, saiu para caçar. Jacó era um homem caseiro e ele preparou uma comida, ele preparou um prato de lentilhas, uma sopa de lentilhas. Naquele dia, Esaú não caçou nada naquele dia. Aquele dia foi o dia da caça e não do caçador. E ele voltou para casa morrendo de fome, de longe com o nariz de caçador dele. Ele sentiu o cheiro da comida preparada pelo irmão e ele falou para o irmão assim, para Jacó: Jacó, me dá dessa comida. Era um dia comum, um dia como todos os outros, um dia no qual Jacó voltou da caça e Esaú voltou da caçada e ele se encontra com o irmão dele e fala: me dá, meu irmão, dessa comida. Jacó fala para ele assim: dou não, eu vendo. Eu troco essa comida pelo seu direito de primogenitura. E Jacó insistiu com ele: não te dou, troco por seu direito de primogenitura. Esaú falou assim: que me serve agora direito de primogenitura se eu sou morto de fome? Esaú, a Bíblia diz que ele era devasso e profano. Ele era devasso porque ele queria atender os apetites da carne. E ele era profano porque ele desprezava as coisas sagradas. E ele estava com fome. O que me interessa agora é comer. Então o fato de eu ser o primogênito, de eu herdar o sacerdócio da família, a liderança da família, isso não tem importância para mim agora. A Bíblia diz que ele tomou a decisão e trocou. Num dia comum, ele trocou aquilo que era sagrado por aquilo que era profano. Ele profanou um mandamento do Senhor por devassidão, para atender a necessidade da carne dele. A Bíblia diz depois, lá no livro aos Hebreus, que ele, quando percebe que ele perdeu a liderança, perdeu a bênção, quando ele foi desprezado, quando o pai dele abençoou o irmão, passou a autoridade da família para o irmão, a Bíblia diz que arrependido ele chorou muito, mas ele não achou esse lugar de arrependimento. Olha, muitas coisas que nós fazemos, muitas decisões que nós tomamos em dias comuns podem ter repercussões na eternidade. Coisas que nós fazemos e achamos que não tem nada a ver. O que tem isso? Deus é misericordioso, por que tem isso demais? Olha, de Deus não se zomba e tudo que nós fazemos aqui na terra pode ecoar na eternidade, pode ter consequências na eternidade. Num dia comum, num dia como qualquer outro, Esaú decidiu atender às necessidades da carne dele e desprezou algo que era sagrado, um mandamento de Deus. Por esta causa, ele perdeu a liderança da família. Eu, quando medito nessa palavra e faço essa reflexão,
Eu me lembro que Deus se apresenta muitas vezes na Escritura como Deus de Abraão, Isaque e Jacó, o Deus dos patriarcas. Se Esaú não tivesse vendido o direito dele de primogenitura, trocado, como diz aqui o livro de Hebreus, aquilo que era sagrado por um repasto, essa tradução fala desta maneira: nem haja entre vós algum impuro ou profano, como foi Esaú, o qual por um repasto, por um prato de sopa de lentilhas, vendeu o seu direito de primogenitura, pois sabeis também que posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Essa história que é muito triste, está lá no livro de Gênesis, você pode ir lá e ler. Deus que se apresenta ainda hoje, Deus de Abraão, Isaque e Jacó, Deus que refere a si mesmo, Deus que é invocado como Deus de Abraão, Isaque e Jacó, poderia ser se Esaú não tivesse sido devasso e profano, se apresentar como Deus de Abraão, Isaque e Esaú. Você entende? Em dias comuns, nós tomamos decisões que podem impactar a nossa vida eterna, o nosso destino eterno. De Deus não se zomba. Aquilo que nós fazemos nessa vida tem consequências. Por isso é bom ouvir o profeta que diz no livro de Hebreus, no capítulo 3, no versículo 15: hoje, se ouvirdes a voz de Deus, não endureça o seu coração. Muitas vezes nós ouvimos a voz de Deus por meio do arauto, do mensageiro, daquele que traz a palavra, daquele que porta a palavra e declara a palavra para você. Meu irmão, minha irmã, cuidado, de Deus não se zomba e as suas escolhas têm consequências. A Bíblia diz assim em outro lugar: vê que hoje te proponho a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe a vida. O Senhor é bom demais, o Senhor Deus é maravilhoso, Ele prepara tudo para nós e com graça, com amor, Ele fala assim: olha que eu te apresento aqui a vida e a morte, eu te apresento a bênção e a maldição. Ele fala assim: meu filho, escolhe a vida, escolhe a bênção. E você precisa saber que aquilo que você escolhe, aquilo que você escolher, trará para a sua vida consequências. Senhor, obrigado por sua bondade, amor, graça e misericórdia. O Senhor nos apresenta hoje a vida e a morte, a bênção e a maldição. Nós queremos a vida que é o próprio Cristo que nos diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E nós nos rendemos hoje a Jesus Cristo, nós o confessamos como nosso Senhor, como nosso Salvador, como nosso Redentor. Pai, é verdade que muitas vezes a nossa carne nos tenta, nos leva, Deus, muitas vezes nos oprime para que nós possamos atender os seus apelos. Por isso nós te pedimos nesta oração, não nos deixe cair em tentações, não nos deixe cair nas tentações da nossa carne, seja o que for, Deus, dinheiro, poder, sexo, seja o que for, livra-nos das tentações, livra-nos de escolher, ó Deus, a parte ruim, que todos possamos escolher a boa parte e que seu Espírito Santo nos ajude, Deus, falando ao nosso coração, que o Senhor fale com cada um de nós: este é o caminho, anda nele, escolhe a vida. Que o Senhor nos ajude, Deus, nos livre das ciladas, dos laços do maligno. Não nos deixe, Pai, cair em tentações, livra-nos do mal. Abençoa o meu irmão, abençoa a minha irmã que está comigo até agora, abençoa a sua semana, abençoa a sua casa. Guarda, Deus, o seu coração e o seu caminho. Livra ele do engano, da mentira, das tentações. Deus, abençoa o meu irmão, a minha irmã, a sua casa com paz. Eu que sou acolhida agora, Deus, nessa casa, declaro sobre essa casa Shalom,
Que a paz do Senhor, que excede o entendimento, a paz do príncipe da paz, desça agora sobre esse casamento, sobre o relacionamento dos pais com os filhos, sobre o relacionamento no trabalho, sobre todas as áreas da vida do meu irmão, da minha irmã. Eu declaro paz, eu abençoo, Deus, e repreendo todo o mal, tudo aquilo que perturba, que ataca. Meu Pai, eu repreendo agora em nome de Jesus, e eu te peço, Jesus, coloca o seu trono no coração do meu irmão, da minha irmã, na casa dele, e governa e reina, e faça toda a sua vontade. Nós agradecidos te pedimos, já agradecidos por sua bondade e misericórdia, pela sua resposta para as nossas vidas, já agradecidos, oramos e oramos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, meu irmão, minha irmã, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto, que ele te dê shalom, a paz. Excelente semana para você.